Boa noite, irmãos queridos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus estejam sobre todos vocês. Por favor, abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus, conforme Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5. Nós estamos, queridos, expondo aquele que ficou conhecido como o maior de todos os sermões já pregados neste mundo. E é o maior porque quem pregou foi o maior pregador, Jesus Cristo. E é o maior porque é o sermão perfeito, é a palavra de Deus para a nossa vida. Então abra sua Bíblia em Mateus capítulo 5. Hoje nós vamos expor os versos 14 a 16. Mateus 5, versos 14 a 16. Mateus capítulo 5, 14 a 16, nos diz assim, a santa e preciosa palavra do Senhor. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Oremos mais uma vez. Pai Celestial, como o teu servo acabou de orar há pouco, que o Senhor, ó Deus, fale ao nosso coração, use a minha vida, ó Deus, para a tua glória, que a luz de Cristo brilhe agora através da exposição da tua palavra. Que o Senhor ilumine agora as nossas mentes, o nosso coração, para que possamos, ó Deus, entender a Tua palavra que acabou de ser lida. Que o Senhor, ó Deus, aplique ao nosso coração através da pregação fiel da Tua palavra. Nós precisamos de luz do Senhor para isso. E que a Tua palavra, sendo assim pregada com fidelidade, na ministração do Teu Santo Espírito, possa nos iluminar. E que a luz de Cristo brilhe ainda mais em nós, através da Tua palavra. Tudo isso pedimos-te para a Tua glória e para o nosso bem, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu estive segunda-feira em Minas, lá no sul de Minas, visitando minha mãe. Fui levá-la para fazer um exame numa cidade próxima. E eu saí bem cedo daqui de Jundiaí e resolvi voltar no mesmo dia. E pude visitar também os familiares ali, a família da minha tia que faleceu também. E quando eu voltava, voltar, eu não sei os irmãos, não sei Edson, Marcos, vocês que dirigem mais, mas eu sempre preferi viajar à noite, sem aquele sol forte, sem aquele calor, menos trânsito. Mas eu tenho percebido o quanto tem sido difícil viajar à noite. Na volta, pegando aquela rodovia, e você olha do lado, não tem nada, nem de um lado nem do outro, só mato, montanhas. E eu percebi que o farol alto do carro já não estava sendo tão suficiente assim. Você liga a lanterna, farol alto, o que você tem ali. E eu percebi, irmãos, como é perigoso viajar à noite num local onde não há iluminação. E só para efeito de curiosidade, eu diminui um pouco a velocidade do carro e apaguei as luzes do carro. Bom, é assustador, não é possível ver nada. Queridos, como a luz é importante. Como a luz é importante. Fiquei pensando, se o carro desse algum problema, alguma pane, mesmo que o motor continuasse funcionando, se desse uma pane elétrica que eu não pudesse ter as luzes do carro, eu não conseguiria mais viajar. Você não consegue enxergar a pista. Olha que perigo. Um local mal iluminado é bem propício para acidentes. Já deve ter acontecido isso com você. Você levanta à noite e tenta caminhar, fala, não vou acender a luz não. Já aconteceu isso com você e você topar em algum objeto. É doloroso, né? Como é perigoso, queridos, a falta de luz você pode sofrer algum acidente. Como é perigoso locais mal iluminados, ermos, escuros. Perigo de salteadores, de ladrões, de pessoas de má índole. Como é perigoso, queridos. Como também faz falta a luz do sol. Nós moramos num país tropical, não nos falta sol.
Agora, há lugares neste mundo, principalmente locais mais próximos aos polos, onde grande parte do ano é inverno e não há luz do sol. Regiões da Rússia, da Sibéria e outros locais onde meses e meses inverno, meses e meses escuridão, onde as pessoas perguntam assim, é de dia ou é de noite? Por quê? Locais onde pessoas acabam tendo problemas de saúde, sem a luz do sol, não há ativação da vitamina D, falta de vitamina D. Locais onde pessoas desenvolvem uma depressão bastante peculiar, uma tristeza, uma depressão. Afinal de contas, dias e mais dias escuros. Como faz falta a luz. Agora, queridos, hoje nós vamos falar sobre uma luz muito mais importante, muito mais superior do que luzes, do que lâmpadas e lanternas. Hoje nós vamos falar de uma luz muito mais importante e superior do que a luz do sol. É a luz do sol da justiça. É a luz do mundo. Hoje nós vamos falar sobre a luz de Cristo. Queridos, hoje, em resumo, nós vamos aprender que aqueles que já foram iluminados pela luz de Cristo devem transmitir a luz ao mundo que está em trevas. Eu vou repetir. Nós vamos aprender que aqueles que já foram iluminados pela luz de Cristo, aquele que é o sol da justiça, aquele que é a estrela da manhã, aquele que é a luz do mundo, agora esses que já foram iluminados, devem influenciar, iluminar este mundo que está em trevas. Nós vamos ver isso em duas partes. A primeira delas, o mundo em trevas precisa da influência dos cristãos para ser iluminado. Essa é a primeira parte. O mundo em trevas precisa da influência dos cristãos, que são luz do mundo, para que possa ser iluminado. Irmãos, nós temos olhado para este sermão, nós temos exposto este sermão, e nós já vimos, queridos, que Jesus ele está falando sobre o reino de Deus, o reino dos céus, a ética do reino dos céus. O Sermão do Monte pode ser classificado como um ensino acerca do reino de Deus, da ética do reino de Deus. E o nosso Senhor Jesus, como nós vimos dos versos 3 até o verso de número 12, falou sobre as beatitudes, as bem-aventuranças. Como são aqueles que fazem parte do reino dos céus? Como é um cristão? Ele é humilde de espírito, ele chora pelos seus pecados, ele é misericordioso, ele é limpo de coração, ele é um pacificador, por causa dele fazer diferença, ele que tem fome e sede de justiça, e por ele fazer diferença nesse mundo, ele é perseguido. E na semana passada, queridos, nós começamos a olhar para a influência, então, que o cristão, esse cidadão do reino de Deus, faz como sal da terra. E nós vimos, queridos, que como sal da terra, nós influenciamos através da nossa ação. Nós influenciamos através da diferença. Nós influenciamos através da nossa santidade. E hoje, queridos, como eu disse, nós veremos que influenciamos também como luz neste mundo. Então, em primeiro lugar, o mundo precisa ser iluminado pela verdadeira luz. Aqueles que já foram iluminados pela luz de Cristo, agora precisam influenciar este mundo que está em trevas. Vejam o que nos diz o nosso Senhor Jesus: vós sois a luz do mundo. Vocês são a luz do mundo. Queridos, em primeiro lugar, então, nós podemos verificar que ao dizer que os cristãos são a luz do mundo, Jesus está mostrando que esse mundo está em trevas. Nós vivemos, irmãos queridos, num mundo em trevas. O mundo, diz a Bíblia, jaz no maligno. Nós vivemos num mundo que está em densas trevas. A Bíblia diz que Satanás cegou o entendimento deste mundo. O mundo em que nós vivemos, um mundo quebrado, com pessoas caídas, ele vive em trevas, e as pessoas em trevas, elas não conseguem enxergar o caminho correto. Alguém que está em trevas, ele não consegue enxergar o rumo, e ele vai andando, e esse é o problema.
Alguém andando no escuro, como eu disse ainda há pouco, é alguém que pode sofrer acidentes. Uma pessoa que está em trevas, e é claro, nós estamos nos referindo aqui a trevas espirituais, ele tem o seu entendimento cegado, e ele vai caminhando, ele vai vivendo, e ele vai seguindo caminhos tortuosos, e ele vai seguindo caminhos que não são os caminhos corretos. Sabe por quê? Porque ele não enxerga. Porque aos olhos dele, cego pelo pecado, sem o entendimento de Deus, sem a luz de Cristo na sua vida, o que ele consegue enxergar é aquilo. E alguns olham, por exemplo, para a ideia de uma vida bem-sucedida, financeiramente falando, e pensam assim: este é o caminho. Este é o caminho da felicidade. Este é o caminho que vai me trazer verdadeira felicidade e segurança. E então eles caminham, e eles trabalham, e eles correm para que tenham uma vida bem-sucedida materialmente. Mas continuam em trevas. Sabe de uma coisa? Toda boa vida nesse sentido, no sentido econômico, financeiro, não vai ser capaz de trazer luz ao espírito, ao coração do ser humano. Alguns dizem, alguns pensam, isso não é novo, o mundo tem buscado isso, tem acreditado nisso já há algum tempo, que o conhecimento, trazendo luz à mente, vai ser a solução. O iluminismo é uma prova da falácia, do fracasso disso. Houve um tempo no nosso mundo, na história, em que se acreditou que a religião deveria ser deixada de lado. A ideia de Deus deveria ser deixada de lado. E deveríamos então buscar o conhecimento. E a luz do conhecimento, enfim, traria tanta luz à mente que isso iria mudar a vida do ser humano. E assim o ser humano tem buscado o conhecimento. O iluminismo, os iluministas, pessoas de conhecimento, sabe que o mundo conseguiu? Bom, conseguiu muita coisa no progresso, na tecnologia, mas o homem continua sem luz no coração, no espírito, porque, queridos, o conhecimento meramente humano, como nós vemos em Eclesiastes, o conhecimento que pode trazer muitas coisas boas, ainda assim não é capaz de trazer luz para o nosso coração, para a nossa alma, para o nosso espírito. E o ser humano pode viver, sim, com maior conforto, como vivemos hoje. Podemos ter a tecnologia, podemos ter internet, podemos ter uma medicina avançada, mas que está perdida diante de um vírus. Mas ainda assim não há redenção para a alma do ser humano, porque a luz do conhecimento apenas humano não pode trazer luz para o nosso coração. Ela é incapaz, queridos, de redimir o ser humano à luz do conhecimento meramente humano. Daí Salomão em Eclesiastes falar que isso ainda é correr atrás do vento, é vaidade, é vapor. O mundo, queridos, está em trevas. O ser humano em trevas, ele tem topado, ele tem caído, ele tem se machucado, e ele não chega a lugar nenhum, porque ele não consegue enxergar. E aí Jesus diz algo maravilhoso para os seus discípulos, gente que não tinha o conhecimento que os filósofos gregos tiveram, gente que não tinha talvez o mesmo conhecimento que escribas e fariseus, gente, alguns deles iletrados. E Jesus, no alto de uma montanha, diz para aqueles seus discípulos: vocês são a luz do mundo. E queridos, como pessoas como eles, sem um grande conhecimento da ciência, da filosofia, da cultura e mesmo da religião, poderiam ser chamados de luz do mundo. Sabe por quê? Porque eram homens que conheciam a Cristo. Porque eram homens que conheciam a verdade. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eram, queridos, seus discípulos conheciam a verdade, que é Jesus Cristo. E então, o mundo que está em trevas, ele precisa de agentes que
podem verdadeiramente transmitir a verdadeira luz que, como nós lemos há pouco, que vinda ao mundo ilumina a todo homem. E então, a pergunta é: quem é esta luz? Bom, Jesus diz para aqueles discípulos: vocês são a luz do mundo, vós sois a luz do mundo. Mas isso não significa que eles tinham luz em si mesmos. Eles não podiam produzir luz, eles não eram a fonte de luz. Eles haviam sido iluminados por aquele que sim é a luz do mundo. Nós lemos ainda há pouco, olhando para João, capítulo 1, que João não era a luz. João veio para testificar da luz, a saber, a verdadeira luz, que vinda ao mundo ilumina a todo homem. Eu não sei se você prestou atenção, no versículo de número 4 de João 1, que nós lemos no início deste culto, João ele diz assim: a vida estava nele, a vida era a luz dos homens. No princípio era o verbo, era a palavra, e a palavra estava com Deus, e o verbo, a palavra era Deus. João está falando de Cristo. E ele diz, ele estava no princípio com Deus e todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele nada do que foi feito se fez. E então, ao olharmos para o verso 4, ele diz que a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. E no verso 5 ele diz, a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Quem é a luz? É Jesus. É aquele, queridos, que é a luz. É aquele que resplandece nas trevas. Então no verso de número 9, João diz, a saber, a verdadeira luz, que vinda ao mundo, ilumina a todo homem. A verdadeira luz que vinda ao mundo, ilumina a todo homem. Queridos, este mundo está em densas trevas. Este mundo está perdido, caminhando para a perdição. E por causa de estar em densas trevas, este mundo sofre. Este mundo busca, tateando no escuro, algum significado para esta vida. As pessoas neste mundo em trevas estão cegas, tateando no escuro, sem conseguir enxergar a luz. Estão se machucando, estão machucadas, estão caminhando para a perdição eterna, para um abismo. Mas Jesus diz, aquele que é a verdadeira luz, aquele que ilumina o homem, ele diz, vocês são a luz do mundo. Significa, queridos, que mesmo não tendo luz, mesmo não produzindo luz, porque nós não somos fonte de luz, ao sermos iluminados por aquele que é a luz do mundo, a estrela da manhã, o sol da justiça, nós podemos e devemos transmitir luz ao mundo que está em trevas. Este mundo que jaz no maligno, que está em trevas, que está sem direção, que está machucado, ferido, quebrado, precisa, urgentemente, precisa da luz. E então, Jesus diz, vocês são a luz. Nós lemos também ainda há pouco, para um momento de contrição, 1 João 1,5. Deus é luz e nele não há trevas nenhuma. Quem conhece a luz está na luz. E a pergunta que eu quero fazer agora para você, para aqueles que aqui estão, para aqueles que nos acompanham de casa é, você está na luz? Você já foi iluminado por Cristo? A luz de Cristo já resplandeceu no seu coração, na sua vida, já te iluminou? Ou você ainda permanece nas trevas? Quando Jesus diz, vós sois a luz do mundo, Jesus está falando com seus discípulos. Pessoas que, a despeito de não terem luz própria, foram iluminados por aquele que é a luz do mundo. Como nós cantamos ainda há pouco, luz do mundo. Queridos, Jesus disse aos seus discípulos que eles eram a luz do mundo porque Ele os havia tirado das trevas. Nós não somos, como eu disse, nós não temos luz por nós mesmos. Quando você olha, por exemplo, a lua, e se você estiver num local como eu estava na segunda-feira, sem luzes próximas, você olha, por exemplo, para o céu, e está uma noite de lua cheia, um céu limpo e noite de lua cheia, até é mais fácil, né? Com a lua cheia. Mas você sabe que a lua, ela não produz luz.
A lua apenas reflete a luz do sol. O que aconteceria, queridos, se o sol deixasse de brilhar? A lua não iluminaria nada, porque ela apenas reflete. Então, quero dizer isso para você, nós somos como a lua. Nós refletimos a luz de Cristo. E por refletir a luz de Cristo, nós podemos fazer diferença neste mundo que está em trevas. Então, Jesus disse, vocês são a luz do mundo, porque o que Jesus está dizendo, porque eu já tirei vocês das trevas. Eu já dei a luz para cada um de vocês. E o cristão, querido, só é luz porque está ligado a Jesus, que é a fonte de luz. Por isso a pergunta continua, você já foi iluminado por Cristo? Porque você não vai fazer diferença alguma, você não vai influenciar esse mundo em trevas, se você ainda não foi iluminado pela luz de Cristo. Se a luz de Jesus ainda não resplandeceu na sua vida, você não vai fazer diferença nenhuma. Você não vai influenciar esse mundo porque você ainda vai estar em trevas. Mas se você está em Cristo, você pode fazer diferença nesse mundo. O cristão recebe a luz de Cristo e se torna um meio de transmissão da luz, se torna um canal de transmissão da luz que é Jesus. Isso, queridos, é um privilégio, isso, queridos, é maravilhoso. Então, nós que vivemos num mundo quebrado, num mundo caído, onde o homem está tão completamente cercado pela sua própria escuridão moral, que não consegue nem enxergar a insensatez moral e espiritual que se encontra, ele pode receber a luz de Cristo através daqueles que já foram iluminados. Este mundo está em trevas, é o que nós sabemos. E aqueles que já foram iluminados por Cristo podem e devem fazer toda a diferença. Então, queridos, é o que nós aprendemos em primeiro lugar. Nós precisamos fazer brilhar a luz de Cristo neste mundo em trevas. Este mundo está em trevas e ele precisa ser iluminado pela luz de Cristo. Este mundo está em trevas e ele precisa ser iluminado pela luz de Cristo. Os cristãos jamais são luz em si mesmos e por eles mesmos, é o que nós aprendemos. Mas Jesus Cristo, ao brilhar na nossa vida, nós podemos transmitir essa luz. Isso, queridos, nos leva para o segundo ponto. O segundo ponto é que, se o mundo precisa ser iluminado, o mundo que está em trevas, nós que já fomos iluminados por Cristo, devemos influenciar esse mundo em trevas, brilhando a luz de Cristo. Nós devemos influenciar este mundo em trevas, brilhando a luz de Cristo. Vejam, irmãos, os seguidores de Cristo precisam fazer diferença neste mundo em trevas. Olhe comigo novamente o texto de Mateus, capítulo 5, verso de número 14. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que se encontram na casa. Percebam, Jesus usa aqui dois exemplos bastante interessantes. O primeiro deles é, não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, como nós cantamos ainda há pouco. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Talvez você já tenha assistido nesses filmes, medievais, que mostram a época medieval, castelos, erguidos, construídos sobre montes, e as pessoas chegam e veem aquele castelo no alto de uma montanha. É essa a ideia. Como é que você vai esconder uma cidade no alto? Onde as pessoas, ao se aproximarem, olham e de longe vem aquela cidade, vem aquele castelo, vem alguma propriedade, porque está lá bem no alto. Não é possível, se você constrói algo bem no alto, não é possível você esconder aquilo. Se você quer construir algo para ficar escondido, você não vai construir no alto de um monte, você vai construir num vale. Num vale você pode esconder, mas no alto de um monte não. O que Jesus está dizendo é exatamente isso. Se a minha luz está na vida de vocês, vocês não podem esconder, porque vocês vão fazer diferença, porque a minha luz já está em vocês. Então, não impeçam que a minha luz, que já está em vocês, deixe de brilhar
na vida de outras pessoas. Olha outro exemplo que Jesus dá no verso de número 15. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador e alumia todos os que se encontram na casa. Onde fica a lâmpada da sua casa? É como na igreja aqui, as lâmpadas estão no alto, tem uma bem aqui. Por quê? Porque qual é o objetivo? Iluminar o ambiente. Não seria estranho se nós colocássemos as lâmpadas no chão, embaixo dos bancos? Bom, se o objetivo é iluminar todo o ambiente, onde você coloca a luz? No alto. É o que Jesus está dizendo. Se você quer iluminar todo o ambiente precisa ser iluminado. Onde você coloca a luz? No alto. Se você quer uma luz direcionada, talvez você tenha um abajur na sua casa. Você quer só uma luz ali, para você ler e o seu marido, a sua esposa, que está do outro lado da cama, não se incomode. Aí você vai ter uma luz ali. Mas se você quer uma luz para iluminar todo o quarto, toda a sala, toda a casa, você vai colocar no alto. Na antiguidade, quando não havia eletricidade, as pessoas usavam, essa candeia. E Jesus diz, você não acende uma candeia e coloca debaixo de um alqueire, de um cesto. Você vai colocar, diz Jesus, no alto, no velador, e alumia todos os que se encontram na casa. Queridos, se nós somos a luz do mundo, se nós temos a luz de Cristo brilhando em nós, e se esse mundo está em trevas, precisando ser influenciado, precisando ser iluminado, precisando ser salvo, precisando receber a luz de Cristo, nós precisamos, não podemos ficar escondidos. Sabe, tem gente que é como uma candeia debaixo de um alqueire, de um cesto. Ele tem a luz de Jesus, mas ele anda como que coberto. As pessoas convivem com ele, as pessoas estão em trevas. E ele que tem a luz de Cristo, ele está ali debaixo de um cesto. Não é uma coisa absurda? Imagine você num local escuro e você tem ali uma lanterna. Mas você está com uma capa, e você sabe que as pessoas ao seu redor estão tropeçando, estão se machucando, estão caindo, precisam de um direcionamento. E você tem a lanterna, mas você está ali com aquela capa, e você não permite que aquela luz ilumine as outras pessoas. É um absurdo isso, não é? Mas é o que acontece, queridos. Quando nós que temos a luz de Cristo não testemunhamos, quando nós que temos a luz de Cristo não fazemos diferença, não influenciamos este mundo, quando nós que temos a luz de Cristo não fazemos com que essa luz brilhe na vida daqueles que estão em trevas. Os cristãos devem deixar brilhar a luz. É isto que Jesus está dizendo aqui. Olha só. O que ele diz no início do verso 16, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. Assim como uma cidade que é construída no alto de um monte, pode ser vista de longe, assim como um candeeiro que é colocado no alto pode iluminar toda a casa, assim deve brilhar a luz de vocês, para que as pessoas vejam as boas obras. E aí Jesus cita aqui, Jesus fala uma expressão, boas obras. Sim, boas obras. É você como imitador de Cristo, fazendo aquilo que Deus quer que você faça, vivendo do jeito que Deus quer que você viva. E é isto que vai fazer diferença. Lembra, nós falamos sobre isso semana passada. Vós sois sal da terra. Nós vimos que fazemos diferença, influenciamos, sendo diferentes, porque se somos iguais não vamos fazer diferença alguma. Se nós não praticarmos as boas obras, e aqui a ideia de boas obras é de fato sendo imitador de Cristo, vivendo como Cristo, influenciando, fazendo diferença, enquanto todo mundo na filosofia desse mundo diz assim, eu não vou perdoar, e você também não perdoa, eu não vou amar, ou eu vou amar apenas aqueles que me convêm, ou eu não vou, você não vai fazer diferença alguma. Agora, nós que não fomos salvos pelas boas obras, Paulo, aliás, deixa isso claro lá em Efésios 2. Ele diz no verso 8, pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie.
Isto é ok. Nós não somos salvos por praticarmos boas obras. Nós somos salvos por causa daquele que é a luz, por causa daquele que veio a este mundo, por causa daquele que nos iluminou. E é pela graça. Mas Paulo continua, e ele diz que nós somos criados por Deus, e a palavra lá do grego é poema, criado para as boas obras, pois somos feitura dele, criado para as boas obras. Nós fomos salvos, queridos, pela luz do mundo, por aquele que resplandeceu em nós, para que agora nós possamos transmitir a luz dele, para que agora possamos testemunhar, ser imitadores de Cristo, falarmos de Cristo, testemunharmos de Cristo, e assim, aqueles que estão ao nosso redor, que estão em trevas, possam ser iluminados. Como é maravilhoso quando nós somos instrumentos levando a luz de Cristo para a vida de pessoas que estão em trevas. E como é maravilhoso ver essas pessoas sendo iluminadas, não pela nossa luz, mas pela luz de Cristo, através de nós, vendo essas pessoas sendo transformadas, vendo casamentos sendo transformados, vidas sendo transformadas, pessoas sendo salvas, pessoas se arrependendo dos seus pecados, pessoas recebendo sentido para a vida, pessoas tendo a verdadeira alegria que é Cristo, a luz deste mundo, para que vejam as vossas boas obras. E a pergunta que fica é, se você já foi iluminado pela luz de Cristo, você tem sido um instrumento para que esta luz de Cristo brilhe na vida daqueles que estão ao seu redor? Quantas pessoas, neste tempo de pandemia, têm perdido a sua vida? Algumas delas que faziam grande diferença e por isso estão fazendo grande falta, como nós falamos na semana passada, citando o nosso querido pastor Rosivaldo e outros. Mas a maioria de pessoas que têm perdido a vida são de pessoas que morreram nas trevas. E sabe qual é o resultado? Estão perdidas por toda a eternidade. Você já parou para pensar na vida daqueles que estavam em trevas e perderam as suas vidas? E que tinha gente ali ao lado delas que podia transmitir a luz de Cristo e não transmitiu? Não é uma coisa séria isso? Sabe, queridos, por vezes nós perdemos oportunidades. Por vezes nós somos muito egoístas, mesquinhos, iluminados pela maravilhosa luz de Cristo. Nos satisfazemos no Senhor, isto é maravilhoso. Mas egoístas, achamos está tudo bem, eu tenho a luz de Cristo, eu tenho a certeza da vida eterna, bom, agora é só esperar Jesus voltar ou Ele me chamar e está tudo certo. Mas e aqueles que estão em trevas ao nosso redor? Aquelas pessoas que trabalham com você e que estão em trevas, estão batendo a cabeça porque elas não têm luz. Aquele seu familiar, aquele seu vizinho, aquele seu amigo. Nós não podemos perder a oportunidade. Nós precisamos, queridos, estar no alto, para que as pessoas vejam as nossas boas obras. Segunda-feira, ali visitando os familiares, conversando sobre essa questão do Covid, e falando com a minha mãe, mas por que disso? Como aconteceu de você ser contaminada? E minha mãe falando assim, falou, olha, a questão não é como foi que eu fui contaminada, mas por quê? E ela começou a contar como nos dias em que ela esteve naquele hospital, como ela pôde falar de Cristo e fazer a luz de Cristo brilhar no quarto daquele hospital. Havia algumas senhoras com ela ali. Uma delas era minha tia, que veio a falecer dias depois. E minha mãe pôde ali expor o Evangelho. E havia duas senhoras ali que não conheciam de Cristo. E minha mãe pôde expor o Evangelho para elas. E uma delas veio a falecer também, com a certeza da salvação. Porque ela disse para a filha, quando ela estava tendo alta, filha, eu vou para o céu. E depois ela teve um infarto fulminante. Mas ela disse, eu vou para o céu. Sabe por quê?
Porque ela foi iluminada pela luz de Cristo, no quarto daquele hospital. Nós falávamos recentemente também de uma outra irmã muito querida, Dona Eliene, que faleceu recentemente. Não foi de Covid. E o testemunho que nós ouvimos foi que, e eu ouvi isso algumas vezes visitando aquela família. O Edson deve ter ouvido também. Recentemente eu e o seu Calói estivemos lá a visitando, levando a ceia para ela, pouco antes dela falecer, e eu ouvi esse testemunho também. Quantas vezes aquela nossa irmã, que há muitos anos sofria, desde o transplante dos rins, quantas vezes ela esteve internada? Quantas vezes? E ela dizia assim, pastor, sabe? Eu não perdi a oportunidade. Eu pude falar de Jesus para médicos, enfermeiros, enfermeiras, colegas de quarto. Aquela nossa irmã distribuiu mais folhetos do que muita gente que trabalha com capelania hospitalar. Milhares de folhetos. Ela dizia assim, doutor, é possível que o senhor depois jogue fora esse folheto, mas antes, leia. Ela dizia, quanta gente, quantos médicos, profissionais da saúde, quantos pacientes foram iluminados pela luz de Cristo através daquela nossa irmã. Assim, brilha a vossa luz, disse Jesus. A luz de Cristo tem brilhado na sua vida, na sua escola. Hoje nós falávamos sobre um professor da Ana Luísa de inglês, que é muito atencioso. Eu dizia, Cris, eu falava com a Cris, eu falei, Cris, pense que nada é por acaso. Olha a oportunidade que Deus está dando para que a luz de Cristo possa brilhar na vida deste professor. Alguém que precisa da luz de Cristo. Queridos, nada é por acaso. Guarde uma coisa, as pessoas que Deus coloca na nossa vida, um colega de trabalho, de estudo, alguém numa fila, alguém num consultório, não importa onde, num curso que você faz, é Deus colocando na sua vida, para que a luz de Cristo que brilha em você, ilumine a vida dessas pessoas. Eu não estou dizendo com isso que todos vão se converter, mas estou dizendo que aqueles, como nós aprendemos pela manhã, que Deus tiver um propósito de salvação, vão ser salvos. Assim brilha a vossa luz. E queridos, para encerrar, nós vimos que esse mundo em trevas precisa ter a luz de Cristo, trazendo influência para ele. E nós vimos, queridos, que aqueles que já foram iluminados pela luz de Cristo precisam influenciar este mundo que está em trevas. Mas por que isso? E para que isso? Olha como Jesus termina. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Sabe, meus irmãos, o propósito é a glória de Deus. Para que brilhar a luz de Cristo ao mundo, para que glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Nós aprendemos nos nossos catecismos, o Catecismo Maior e o Breve Catecismo de Westminster, que o fim principal do homem é glorificar a Deus e ter prazer nele para sempre. Você foi criado por Deus, para Ele, para a glória dEle. E tudo que você faz deve ser para a glória do Senhor. Inclusive, brilhar a luz de Cristo em você, para que as pessoas vejam Cristo na sua vida e para que as pessoas com isso glorifiquem a Deus. Veja, Jesus não está dizendo que você foi chamado para ser estrela, para que você se apareça, para que a luz dele brilhando em você, você chame a atenção de todo mundo para você, para a sua glória. Não, mas tem gente buscando isso. Tem gente, queridos, buscando holofotes, luzes para si, para se aparecer, para que as pessoas o vejam, para que as pessoas o aplaudam, para que as pessoas o glorifiquem. Isso é pecado. E nesse mundo gospel de artistas e de pregadores e de pessoas que querem ser o centro das atenções, não é para isso. Jesus disse para que as pessoas vejam a luz, para que brilhe a luz e as pessoas, para que o vosso Pai seja glorificado. Assim brilha a luz e o vosso Pai seja glorificado. Nós devemos ser testemunhas de Cristo.
para que o Senhor seja glorificado. Eu acho bastante interessante, se você quiser abrir, o Salmo de número 96, o salmista, ele diz assim: cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação dia após dia. Esse proclamar a sua salvação é o mesmo aqui que Jesus está dizendo: assim brilhe a vossa luz. Proclamar a salvação é a luz do Senhor brilhando em nós, iluminando outras vidas. Agora olha só o que o salmista diz a partir do verso 3. Anunciar entre as nações o quê? A sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Por quê? Porque não somos nós nem os homens, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. A salvação, queridos, precisa ser anunciada. As pessoas precisam da luz de Cristo, para que o Senhor seja glorificado. Olha o que ele diz, queridos, no verso de número 4. Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos, o Senhor, porém, fez os céus. E então o salmista diz: glória e majestade estão diante dele. No verso 7... ele ainda fala sobre a luz brilhar. Tributai ao Senhor, ó família dos povos. Tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. E aí no verso 9 ele diz: adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele todas as terras. Sabe o que o salmista está dizendo? Anunciem a salvação, para que as pessoas glorifiquem a Deus. Sabe o que acontece quando alguém, acima de tudo, é iluminado pela luz de Cristo? Acima de tudo, sabe o que acontece? Bom, a salvação é verdade, isso é maravilhoso. Alguém condenado à morte eterna, ao ser iluminado pela luz de Cristo, que é a luz dos homens, que ilumina a todo homem, ou seja, o ser humano completo, e traz salvação completa, a pessoa é salva. Isso é maravilhoso, e como nós aprendemos pela manhã, isso ninguém vai tirar dela. Mas há algo ainda maior que acontece. Quando alguém é iluminado pela luz de Cristo, que brilha em nós, e a salvação, a mudança de vida, aquela pessoa que vivia para si mesmo, aquela pessoa que era inimiga de Deus, ela passa a viver de que forma? A louvar e glorificar ao Senhor. Queridos, que a luz de Cristo brilhe em nós, a ponto de iluminar outras vidas, para que mais pessoas glorifiquem ao nosso Deus. Aliás, esta é a maior motivação para evangelizar, Marcos, para fazer missões. Mais do que para que pessoas sejam libertas da condenação eterna e sejam salvas, isso é uma motivação maravilhosa, mas mais do que isso, porque quando alguém é salvo, Deus é glorificado. Irmãos, nós aprendemos nesta noite que este mundo está em trevas, mas há uma luz verdadeira, maravilhosa, que dissipa todas as trevas. Há uma luz que, ao iluminar o homem em trevas, traz salvação e traz glória para o Senhor. Nós aprendemos, queridos, nesta noite que este mundo está em trevas e precisa ser iluminado pela luz de Cristo. A pergunta que eu quero mais uma vez fazer para você é: você ainda está em trevas? A luz de Cristo já brilha na sua vida, já brilhou na sua vida? Se você ainda tem dúvida, deixa eu dizer uma coisa para você. Jesus Cristo é a luz do mundo. Se você olhar um pouquinho antes, olha aí o capítulo 4. No capítulo 4, nós lemos a respeito daquele que é a luz. Capítulo 4, vejam só o que diz o versículo de número 4. Jesus, porém, respondeu, está escrito: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Olhe comigo também, um pouquinho à frente. Jesus vai respondendo ao diabo com a palavra do Senhor. E olha só o que diz o verso de número 14. Para que se cumprissem o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. E aqui ele está citando Isaías 9. Terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios.
O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Quando Jesus veio a esse mundo, a profecia de Isaías 9 se cumpre. O povo que estava em trevas viu a luz. O povo que jazia em trevas, viu grande luz. Quem é a grande luz? É Jesus. Talvez você esteja em trevas, talvez você esteja sem rumo. Eu quero dizer para você que Jesus Cristo, que é a luz do mundo, Jesus Cristo, que é a verdadeira luz, Ele tem poder para iluminar a sua vida, o seu coração, para dissipar todas as trevas, para dissipar todo o medo, para dar razão para a sua vida, para dar alegria. Porque aqueles que continuam nas trevas, continuam perdidos, com medo, sem alegria. Alguém que está perdido na escuridão tem medo, não tem alegria, está perdido. Então, lembre-se, Jesus Cristo é a luz. Clame ao Senhor, busque a luz que é Jesus. Mas eu quero dizer para você que já tem a luz de Cristo brilhando na sua vida. Você tem feito diferença. Você tem sido um instrumento para que as pessoas sejam iluminadas. Talvez você tenha que dizer: Senhor, me perdoe, porque por vezes eu tenho sido como aquele candeeiro debaixo da mesa. Eu tenho sido como um candeeiro debaixo de um cesto. Mas eu quero que a luz do Senhor brilhe na minha vida e através da minha vida, para que aqueles que estão em trevas possam ser iluminados.